Bom, ainda na ideia, deixa eu perder minha caneta aqui, mas ainda na ideia das variações modernas do estudo do crime, né, nós chegamos ao estudo da chamada criminologia, tá aqui, da criminologia cultural. A criminologia cultural, ela é uma criminologia que abre o leque do estudo do crime. Apesar da criminologia tradicional, vou chamar criminologia tradicional, ser uma criminologia que se desenvolveu na busca do entendimento do crime a partir de vários aspectos, ela acabou se fechando em alguns vieses, né? Principalmente em entender que a criminologia só poderia ser alimentada por outras disciplinas que fossem disciplinas científicas. Então, eu só posso entender o crime através do estudo da sociedade, da sociologia, que é uma ciência, do estudo da antropologia, do estudo da medicina. Então, acaba que a criminologia se fecha numa discussão muito acadêmica, muito cientificista, né? Então, o que a criminologia cultural faz é abrir o leque de discussão em relação à criminologia. Qual é o papel da cultura? Qual é o papel do sentimento humano? Qual é o papel da depressão? Qual é o papel do tédio? Qual é o papel da mídia de massa? O que o Datena tem relação? Qual é a relação do Datena, da novela da Globo, do filme de Hollywood, né, com a criminalidade? Qual é o impacto da cultura e qual é o contexto que eu preciso entender a criminalidade? Então, a criminologia cultural, ela parte da seguinte ideia: colocar o crime, o estudo do crime, o estudo da criminologia no contexto da cultura em que ele está inserido. Será que estudar um crime no Brasil é a mesma coisa que estudar um crime na China, ou na Indonésia, ou em qualquer outro país? Claro que não, porque quando você faz esse tipo de comparação, você está extraindo um fenômeno da sua própria cultura. Eu tenho um amigo que foi trabalhar na China, ele é professor de jiu-jitsu, né, e foi trabalhar na China. Mas ele ficou, a primeira vez que pegou um trem, um metrô, não sei exatamente, as pessoas cuspindo no chão, né? Parece que é um hábito lá, cultural. E, enfim, ele disse que se sentia enojado, em todo lugar as pessoas cuspiam e tal. Então, dentro da nossa cultura, cuspir é algo nojento, né? Não é uma coisa assim, educada, na nossa cultura. Então, se eu tô andando na rua, eu conheço uma menina, né? Vou andar assim, só um minuto, tô de mão dada com ela, tô num trem, ou tô num shopping, como é que eu vou dar uma escarrada ali? Pô, a menina, cara nojenta, ela vai, esse cara é meio desviado, esse cara tem um desvio, né? Então, dentro da cultura, como é que a cultura enxerga aquela conduta? Isso é interessante porque a teoria cultural, então, ela amplia o leque, como se fosse um caleidoscópio de possibilidades em relação ao crime. Vamos jogar aqui no slide? Vamos lá. Bom, primeira coisa, entender que a criminologia cultural é uma derivação da teoria crítica, ou seja, busca questionar a criminologia chamada tradicional. Só que vamos entender aqui qual é o conflito que se busca entender com a criminologia cultural. Quando a gente está falando, só voltando aqui um pouquinho, né? Quando a gente está falando do estudo das teorias macrosociológicas, nós teríamos aqui as chamadas teorias críticas, não é isso? Essas duas aqui seriam teorias... Desculpa, teorias críticas. Então, nós temos as teorias do consenso, que aí entram aquelas primeiras teorias, a teoria da subcultura delinquente, a teoria da associação diferencial, enfim, aquelas primeiras teorias que são as teorias do consenso, que entende que o crime é um conflito que ocorre entre o indivíduo e a sociedade. Daí vem as teorias críticas e entendem que não, que o crime é uma sociedade que está em conflito com o indivíduo. O indivíduo está vitimizado nessa sociedade. A primeira teoria que nós estudamos é a teoria do labeling approach, em que a sociedade estabelece um selo, uma estampa de criminoso a determinadas pessoas. A chamada teoria radical, que entende que o capitalismo oprime o indivíduo e o leva à prática do crime. Não é exatamente isso, mas fazendo uma redução bastante didática seria essa a ideia. E aí, como uma variação da teoria crítica, você tem um outro conflito, que é o conflito entre uma determinada cultura estabelecida e a sociedade
dentro de determinadas subculturas. E esse estudo começa com com um criminólogo americano, né? Chamado esse cara aqui, Jeff Farrell, principalmente, tá? Esse cara, Jeff Farrell, ele se introduziu numa gangue de grafiteiros para entender o comportamento daquela gangue. Daí ele começou a perceber o seguinte, olha, sempre tentaram explicar o crime de várias formas, mas ninguém nunca pensou por que esses caras praticam esse tipo de desvio, fazer pichação, esse tipo de coisa, né? E aí ele percebeu o seguinte, a reação do Estado, ele fez isso nos Estados Unidos, né? A reação do Estado era uma reação tipo lei e ordem, né? Prender e tal, esse tipo de coisa. Né? E aí ele começou a entender, inclusive ele próprio foi preso, porque ele estava fazendo estudo de campo e ele meio que se passou mesmo como infiltrado lá, como próprio grafiteiro, para ele entender. Daí ele começou a entender o seguinte, cara, esses caras praticam crime, ou praticam essas condutas, esses desvios, muito pela adrenalina. Então, quanto mais o Estado reforçava a punição, mais era interessante o crime. Daí ele entendeu assim, cara, os caras... existia uma disputa, uma competição ali de quem pichava mais alto ou quem colocava a pichação em locais mais absurdos, tipo num local que tinha muita segurança, um local público, sei lá, o cara vai pichar o Cristo Redentor, lembra que um maluco pichou o Cristo Redentor? Então esse tipo de conduta estabelece ali para aquela subcultura uma valoração, uma valorização. Né? Então esse tipo de sentimento, adrenalina, vontade de se impor, vontade de ser reconhecido, isso passa a ser importante para a criminologia cultural. Não é o único aspecto, mas é um aspecto importante. Tá bom? Então, a cultura estabelecida versus uma subcultura. E aí, a gente vai enxergar, quando a gente começa a olhar para trás, eu gosto muito de música, gosto muito de jazz, né? E a gente vê movimentos musicais, o jazz, o rock, por exemplo, como movimentos subculturais, que se deu em guetos, que se deu em locais que eram, inicialmente, que se começou como uma tentativa de confrontar uma cultura dominante. E quando há essa confrontação, há um desvio. Mas o entendimento desse desvio é no sentido de que a cultura estabelece algo que ela considera certo. Então, é um tipo, se você pensar bem, é um tipo de labeling approach ao contrário. É dizer assim, eu vou etiquetar o que é certo, o resto é errado. Então é certo, por exemplo, ouvir música clássica, meter distorção, guitarra, isso é coisa desviada. Então o certo é isso, o errado é aquilo outro. Né? Então você estabelece o que é certo. O certo é um relacionamento heterossexual. Um relacionamento homossexual ele é desviado. Então a cultura estabelece o que é correto, o resto tudo é errado. Né? Então, e nesse aspecto também entra a própria criminologia queer, a criminologia feminista, tudo entra em sentido muito amplo nessa ideia de conflito cultural, tá bom? Então, é isso, basicamente. Então, você tem algo que é dominante, algo que é imposto, e a mídia tem um papel muito importante, porque a mídia, ela ajuda a fortificar aquela cultura que é dominante e também ajuda a estereotipar aquela conduta que não é dominante. Então você, através dos filmes, através dos programas televisivos, você reforça pensamentos positivos sobre o que é a cultura dominante e você afasta, ou você tenta estereotipar, ou de alguma forma deturpar aquilo que seria uma subcultura. Então pense na subcultura dos rappers, por exemplo. Então, sempre que o rapper ele é identificado pela mídia, ele é identificado como um sujeito desviado, drogado, enfim, que não tem ali uma justeza dentro daquela cultura tradicional, vamos dizer assim, né, da cultura dominante. Então, isso é como se fosse um estereótipo, porque, né, e aí, o que acontece? Em um determinado momento, essa subcultura, ela pode se impor, de certa forma, que ela se torna a cultura dominante. É interessante isso, esses ciclos que acontecem. Isso também é importante na teoria cultural, né, na criminologia cultural, porque você entende que a cultura ela é fluida, ela não é estanque. Algo que a gente considera que é predominante hoje, no futuro não vai ser. Né?
Hoje o rock já foi disruptivo na década de 60. Hoje você vai no show de rock, é tudo uns velhinhos tocando, né? Então hoje já é o dominante. Agora o que é novo? O novo deve ser o funk da Anitta, sei lá. Né? Então, algum dia alguém vai ouvir, música boa era a música da Anitta, né? Eu ouço, sei lá, meu pai devia ouvir Led Zeppelin e o pai dele devia falar, putz, isso aí não é música, né? Música é Stravinsky. Né? Aí hoje meu pai fala para mim, isso que você não ouve é música, o que é música é Led Zeppelin. E eu vou falar para minha filha, isso que você ouve, Anitta, não é música é ouvir. Ela vai falar. Então a fluidez da... Você vendo que está caindo, né? Mas enfim, a fluidez da cultura. A cultura é fluida, ela não é estanque, ela está sempre se movimentando, ela está sempre mudando. Tá? E aí a gente tem que entender o crime nesse aspecto. Vamos jogar aqui na tela? Então, aí, ó, o labeling, a sociedade versus indivíduo, a teoria radical, o capitalismo versus indivíduo e a teoria cultural, a cultura estabelecida versus a sociedade ou o indivíduo dentro de determinadas subculturas. Bom, o que seria o desvio, então? O desvio seria justamente a resistência a essa cultura dominante. A cultura dominante estabelece que o relacionamento é o relacionamento heterossexual. Então a resistência seria justamente uma forma de desvio. E depois esse desvio se transforma em algo que é posto, que se ele vai se solidificando, ele vai se reforçando, ele no futuro pode ser a cultura dominante. É assim que acontece. Então você tem algo que é subcultura, que vira um desvio, que vira uma contracultura, ou seja, uma discussão, né, uma disrupção sobre o que é aquela cultura dominante. Né? Então, um determinado comportamento, olha que interessante, né? Eu vejo isso bastante na questão do fumo. Né? Uma determinada época, fumar era culturalmente dominante. Chegou uma época, principalmente na década de 90, por aí, que começou uma resistência muito grande àquela cultura do fumo, e aí o fumante passou a ser visto, que antigamente, em determinados filmes, os galãs, as mulheres e tal, né, as divas, né, elas fumavam, era muito bonito nos filmes e tal. Se você vê entrevistas, por exemplo, de grandes atores na década de 60, 70, eles estão fumando dentro na entrevista, né, porque era aquilo. Aí gera uma resistência. Existe um grupo de pessoas que entende que fumar é algo ruim, e aí você tem uma resistência àquilo. E aquilo é um desvio, porque olha, se você não fuma, você está fora, né? Você é out. De repente isso vira uma contracultura, ou seja, uma resistência que se solidifica e discute aquela cultura dominante. E aí, essa cultura dominante pode se impor. Então, eu já uma vez até reparei isso, eu estava com uma amiga que é um pouco mais velha, ela falou, nossa, que interessante, estou nessa festa aqui e não estou vendo jovens fumarem. Né? Naquela festa realmente não se fuma, não é tão comum hoje, né? Aí depois vieram essas narguilés, essas paradas aí, né? Mas enfim, qual é a cultura dominante? Eu dei o exemplo do cigarro aqui, mas poderia ser de várias formas, tá bom? Ver, por exemplo, como a cultura da música sempre foi disruptiva. Pense, por exemplo, nos Beatles. Né? Pense, por exemplo, em Elvis Presley, né? Então, esses caras faziam coisas na época que eram extremamente desviado, né? Pô, que esse cara rebolando, o homem rebolando, o Elvis Presley fazendo aqueles movimentos. Então, aquilo foi altamente disruptivo e ia contra a cultura. Então, a criminologia cultural estuda isso bastante. A criminologia cultural tende a entender a mídia como instrumento da cultura dominante, de manutenção da cultura dominante. O que eu não sei se é exatamente isso. Muitas vezes a mídia hoje, a mídia que nós vivemos, a mídia não é mais essa mídia da década de 90 que Farrell desenvolveu inicialmente sua conduta. A gente está pensando numa fase em que a gente está na fase realmente da revolução da internet. Então eu não posso mais falar que a mídia ela é um instrumento da cultura dominante. Eu entendo hoje que a mídia ela é justamente o contrário. A mídia hoje propicia que novas vozes e essa democratização do acesso à mídia, hoje você tem microfamosos,
Né? O que é um microfamoso? Microfamoso é aquela pessoa que em determinado nicho, em determinada ideia... Eu sou um microfamoso dentro dos concursos, né? Especificamente no concurso para delegado. Se as pessoas fazem concurso para delegado, dificilmente elas não me conhecem. Eu sou um microfamoso. Então você tem figuras assim, microfamosas, né? E que podem chegar e colocar um determinado, estabelecer um novo comportamento, criar um nicho, um pensamento, e esse pensamento ser dominante para aquele nicho. Então, eu acho que a mídia hoje não tem só um papel, claro, a grande mídia, a mídia industrial, essa sim, né? Essa é com certeza da cultura dominante. Mas o que a mídia quer, o que o cinema quer, o que a televisão quer é grana. Então, se aquela nova cultura for algo que seja, de alguma forma, profitable, né? Se for alguma coisa lucrativa, ele vai no caminho mesmo, tá bom? Então, a mídia, então, como instrumento da cultura dominante, pelo menos como uma ideia inicial, ou pelo menos essa grande mídia. Estudo dos efeitos culturais, por exemplo, o estudo da adrenalina no grupo de grafiteiros, como eu falei para vocês. Existem estudos, por exemplo, em relação à criminologia cultural, de se entender, por exemplo, a função do tédio no crime. O tédio tem importância no crime? Claro que tem, o uso de drogas, depressão e tudo mais, tá? Mais alguma coisa? Então, informações importantes. A criminologia cultural é uma derivação da teoria crítica, isso é uma informação importante e já foi perguntado. Nasce na década de 80, principalmente com uma obra chamada Cultural Criminology, de Jeff Farrell e Clinton Sanders. Depois existe um desenvolvimento importante também na Inglaterra, né? Mas o início é isso aqui. O que é o crime para a teoria da criminologia cultural? Crime e repressão são processos culturais que são construídos. São processos culturais que são construídos. Então, existem processos, simbologias, ideias que são construídas pela sociedade e também são destruídas. Tá? Elas são construídas, ou seja, eu tenho uma ideia do que é predominante e aquilo pode também ser destruído. Essa é a ideia. Bom, basicamente isso, tá bom? Pessoal, o estudo da criminologia cultural é um estudo muito recente. Então, o que os autores dizem, olha, a gente não limita o estudo da criminologia ambiental. A gente abre a criminologia ambiental para todo... Ambiental não, desculpa. Cultural, só corrigindo. A gente abre a criminologia cultural para todo tipo de manifestação, todo tipo de contribuição. Porque a gente entende que a compreensão do crime, ela necessariamente passa por entender toda e qualquer influência para o crime, seja ela qual for. E entender o crime no contexto da sua cultura. Beleza? É isso, meus amigos. Então, façam essas anotações e treinem bastante essas informações, joguem lá no seu resumo e tenho certeza que uma dessas informações pode estar na sua prova. Valeu? Até a próxima!